Vamos lá, vou começando. Estudo sobre a escala espírita. Esse estudo está lá no Livro dos Espíritos, no livro 2º, no mundo, na parte que fala sobre o mundo espírita ou dos espíritos, das questões 100 a 113. Aí nós vamos falar um pouquinho agora sobre essa questão do mundo espírita ou dos espíritos. Quando a gente vê lá mundo espírita ou então a escala espírita, a gente sempre imagina que essa escala espírita, ela é uma coisa dos espíritas só. Então, como nós somos chamados, né, os adeptos da doutrina espírita são chamados de espírita, então nós achamos, então é um mundo particular nosso, só tem espírita lá? Ou então, quando se fala em escala espírita, só vale para espírita? Não, claro que não, né? Então, Allan Kardec, ele traz o mundo espírita ou dos espíritos, porque é um mundo normal, primitivo, nosso, porque antes de sermos homens, mulheres, pessoas, seres humanos, nós somos espíritos. Então, não podemos imaginar que essa escala, ou então quando se fala em mundo espírita, ele é só para nós espíritas, por favor, vamos ampliar. Somos todos espíritos, então serve para todos nós, aqui do nosso planeta e de todos os mundos habitados. E aqui nós trouxemos uma figura bastante conhecida, principalmente do catolicismo. Essa figura é a escala de Jacó. E ela está lá, essa escada de Jacó, ela é uma representação, né? Existem muitas gravuras, muitas pinturas, né, dela, representando o que? Ela simboliza a ligação entre o divino e o humano. E por quê? Aliás, nós tivemos há um tempo atrás uma pessoa que perguntou: o que é esse negócio de escala de Jacó? E nós falamos, nós vamos conversar sobre isso em janeiro. Então chegou agora a hora, né, Nalvinha? Então é isso. Jacó, ele foi um patriarca hebreu, ou seja, ele foi o líder do povo hebreu, um dos líderes do povo hebreu. E como na maioria dos líderes, né, a preocupação é de dominação, é a preocupação com o território que ele tem. Então, ele se considerava e consideravam ele como o libertador do povo hebreu, do jugo dos egípcios. E ele, uma noite, nas suas preocupações, né, com essa questão, que aliás havia uma briga muito grande até entre ele e o irmão dele, Esaú. Então ele teve um sonho, deitou e teve um sonho. E sonhou que tinha uma grande escada, uma escada que saía da terra e chegava, subia, e chegava até lá em cima, bem no alto, até o céu, aonde estava Deus, a divindade. E aí ele via nessa escada que subia e desciam anjos, exatamente assim representado como está nessa figura. E quando Jacó ele acordou, ele interpretou, que era muito comum, aliás até hoje, né, mas hoje menos, interpretar os sonhos. E ele interpretou da seguinte maneira: se ele sonhou com essa escada que vai da terra até a divindade e que desciam e subiam anjos, ele chegou à conclusão que Deus estava falando que estamos juntos, Jacó. Né, pode fazer as suas intervenções aí, porque nós estamos juntos. Então ele achou que essa subida e descida de anjos era nada mais, nada menos do que a ajuda que ele necessitava do divino, de Deus, para que ele pudesse estar liderando, para que ele pudesse fazer tudo aquilo que ele achava que devia ser feito. Então, a gente vê com essa figura que está lá, essa história, tudo isso que nós contamos, ela está lá no livro Gênesis, e não é o Gênesis do Espiritismo, é o livro da Bíblia Antiga. E aí ele está no capítulo 28, no versículo 10 a 19. Então a gente vai vendo que lá na antiguidade já havia essa coisa da hierarquia, né, esse conhecimento, ou então um simbolismo de uma hierarquia, que devia existir algo que nos ligasse até o divino.
E aí, passando o tempo, nós temos também o nosso mestre Jesus, que em tudo aquilo que ele falou, ele também disse o seguinte, um dia conversando com os seus discípulos, orientando eles antes da sua partida, ele falou assim, e disse-lhes, Jesus disse aos discípulos, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Jesus está em João, capítulo 1, versículo 51. O que Jesus quis dizer que deve ter sido um enigma, né? Devem ter achado algo assim, o céu realmente vai se abrir e aí os anjos vão começar a sair de lá com as suas asinhas voando aqui pelo planeta. E na verdade, como que nós hoje, com a doutrina espírita, podemos interpretar essas palavras de Jesus? Quando ele fala que o céu será aberto, o que é? É o conhecimento, na verdade, a abertura da nossa mente em relação ao conhecimento da vida espiritual e dessa possibilidade de nós estarmos em relação com o mundo espiritual. Então, essa é a abertura que Jesus quis se referir. E aí, quando ele fala os anjos de Deus, quem são os anjos de Deus? Se não nada mais, nada menos do que nós mesmos e todos aqueles que hoje a doutrina espírita nos traz, que já avançaram, já viveram, foram criados primeiro do que nós e já estão num patamar maior, ou então aqueles que se esforçaram mais do que nós e que também estão num patamar de evolução maior. Esses são os anjos de Deus. E eles vão subir e descer, ou seja, encarnar aqui entre nós. Encarnar, desencarnar aqui entre nós, para dar aquele impulso na nossa evolução, através dos exemplos que ele tem nos dado. E hoje, essas palavras de Jesus, elas não são mais significativas, a gente não pode interpretar ela de uma maneira mais correta do que como a doutrina espírita nos traz. Porque, na verdade, esse subir e descer é a reencarnação, é a lei da reencarnação. Essa possibilidade que Deus nos dá de aprendermos uns com os outros. Eu tenho uma amiga, que aliás é nossa amiga, que ela vive dizendo, e é uma verdade, que Deus ensina o homem, educa o homem pelo próprio homem. E isso é uma verdade. E mostra a bondade e a beleza de Deus, a bondade dele, o amor que ele tem por nós, que os que estão lá em cima voltam para nos ajudar. E nós que estamos nessa condição aqui também é possível nós irmos mais para baixo para estarmos ajudando. Só que, por enquanto, esse pensamento para nós é um pensamento de terror. Credo, não quero ir para mundos inferiores. Mas imagine, então, para o superior ter que vir até aqui. Precisamos começar a mudar esse nosso pensamento de que tudo é possibilidade de amar, de ser amado. E se eles nos amam e são capazes de vir aqui, por que não nós irmos também para outros lugares, para também ajudar a educar, para nos educar também? Porque nada acontece por acaso ou então para beneficiar só um. Porque quando os espíritos superiores vêm aqui nos ensinar, ou então outros mundos igual ao nosso, ou até mesmo inferior, eles também estão aprendendo, apesar de não parecer. Mas como cada experiência é uma experiência, então estão aprendendo sim, porque a evolução não para nunca. Então nós vemos assim, nesse caso que nós trouxemos, os ensinamentos no Antigo Testamento, trouxemos as palavras de Jesus que estão no Novo Testamento, nós vamos vendo aquilo que Allan Kardec e os espíritos trouxeram para nós. Quando uma verdade, ela realmente é verdade, existe uma concordância universal no ensinamento dos espíritos. Nesse ensino. Então a gente vê que então essa questão que o Espiritismo traz para nós, da escala espírita, e que parece que ser tão novo para nós, a gente já vem vindo, não é de hoje, porque lá em Jacó, através de Jesus, a gente já vem
estudando, já vem vindo, caminhando nessa questão de se saber dessa escala. Mas aí nós temos, agora, mais evoluídos, aprendendo um pouco mais, nós temos a doutrina dos espíritos, que nos traz mais abertamente, pela possibilidade que nós temos de mais conhecimento, de nós nos adentrarmos um pouco melhor, ao invés de falar em figuras, como fez Jacó, ou então quase num enigma, como fez Jesus, os espíritos nos traz com clareza o que quer dizer essa escala. Mas antes de falar sobre a escala, a gente tem que ver o ponto de vista do espiritismo, né? Por que Kardec chegou a essa conclusão e fez a escala do jeito que ele fez? Então, é o seguinte, primeira coisa que nós temos que começar a pensar muito seriamente: somos espíritos imortais e tivemos um mesmo ponto de partida. Se a gente olha e fala assim, será que eu sou um espírito imortal mesmo? Será que eu tenho mesmo? Eu tive o mesmo ponto de partida, por exemplo, de que Kardec, de que Chico Xavier? Não parece, porque, meu Deus, eu estou tão atrasadinha. Mas a gente precisa começar a pensar muito seriamente, porque é um ponto que os espíritos trazem para nós, é um ponto, é um princípio da doutrina espírita. Se nós não começarmos a introjetar esse pensamento que nós somos espíritos imortais e que nós tivemos um mesmo ponto de partida a partir da criação de Deus, então nós não vamos chegar a ponto nenhum e essa escala sempre vai estar furada, nós sempre vamos ter uma dúvida em relação a ela. Outra coisa também que nós precisamos começar a pensar: todos fomos criados por Deus, simples e ignorantes, com aptidão para evoluir intelectual e moralmente mediante atividade individual. Então nós temos aprendido e também temos ensinado, com certeza, né, que que existem seres criados à parte, que eles são os preferidos de Deus, que são os anjos, e nós somos as criaturas, que também, interessantemente, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, semelhança de Deus. Mas, no entanto, os preferidos, porque são preferidos, porque foram criados perfeitos, são os anjos. Então nós precisamos começar a perceber isso, que Jesus não tem predileção por ninguém, nós somos criados simples e ignorantes, simples sem conhecimento, simples sem complexidade nenhuma, nem intelectual e nem física, na parte física, e ignorantes porque não tínhamos conhecimento. Então, Deus nos dá a oportunidade de nós nos desenvolvermos por nós mesmos. Poderia Ele ter nos criado já perfeito? Poderia, mas que mérito teríamos nós? Como é que nós poderíamos estar falando dessa escala aqui se o mérito não fosse nós? Por isso que fala que é mediante atividade individual, ou seja, cada um é uma individualidade e tem que cuidar do seu próprio desenvolvimento. Porque se Deus falasse, você tem que cuidar do seu desenvolvimento e do outro, a gente não ia dar conta, nós não estamos dando conta, está difícil de dar conta de nós mesmos. Imagine então o outro na nossa mão. Então é nós conosco mesmo. Outra coisa, todos, sendo filhos de um mesmo Pai, que é Deus, somos objeto de igual solicitude. Então, quando a gente fala, Deus não está olhando por mim, não. Deus esqueceu. Nossa, onde estava Deus? Nós estamos indo contra as leis divinas quando nós falamos assim. Porque nós estamos duvidando que Deus realmente, Ele é solícito conosco, com todos nós. Talvez Ele não tenha, talvez não. Ele não tem a solicitude que eu quero, que é de resolver os meus problemas, fazer como eu quero. Mas Ele está sempre lá. E o foco sempre foi e sempre será a nossa evolução. A nossa evolução. E não o momento que nós estamos vivendo aqui e agora. Não há nenhum de nós favorecido ou melhor dotado que os demais e dispensados do trabalho que seria imposto a outros para atingir seu alvo. Então, quando a gente fala assim, fulano tem uma vida boa, por isso que é bonzinho, faz tal coisa, lógico? Não. Na verdade, resumindo tudo isso aqui, nós só temos o que nós merecemos. Nós só temos o que nós construímos para nós mesmos.
né? Então, não tem ninguém que seja mais dotado. A gente vê pessoas tão inteligentes que a gente fala assim, não é possível, esse daí nasceu... Deus olhou, passou na fila, a gente fala que passou na fila, né? Passou na fila da inteligência umas 3 vezes. Não é isso. Com certeza não. Por quê? Porque ninguém é favorecido, ninguém é mais dotado um do que o outro, ou então dispensado do trabalho. A gente vê o rico e fala, olha, Deus só olha para ele. Mas nós não vemos, não conseguimos perceber, porque não nos vemos como espíritos imortais, a responsabilidade que aquele que tem dinheiro e que na verdade não é dele, é um empréstimo, para quê? Para ele viver bem? Não, visando o próprio desenvolvimento e o desenvolvimento de todos aqueles que estão ao lado dele. Então, sempre devemos pensar, não estamos aqui brincando não, é desenvolvimento sempre. E o progresso é a nossa condição normal, e a perfeição intelectual e moral relativa é a meta que devemos alcançar. Então, progredir. Porque a gente fala assim, eu não acho, porque tem gente que não está nem aí. Não, progride. Porque quando a gente não quer ir, a gente vai pela força. As águas acabam levando, as águas do progresso, da evolução, acabam levando a gente. A gente sofre. A gente olha para aquela... não, ele só está lá, sofrendo, está nem aí. Está assim. É um espírito imortal, como eu, como você, como todos. Todos estamos no mesmo barco. Mas que não está à deriva, não. Mas nós precisamos também aprender a pegar o leme desse barco. E se nós não nos vermos exatamente como traz esses pontos de vista do Espiritismo, vai ser difícil a gente pegar marcha. Hoje a gente sofre, por todo o conhecimento que nós temos, a gente sofre mais. Por quê? Porque a gente conhece muito e tem feito pouco. Porque a gente fala assim, eu não sei que caminho que eu tomo, não sei se eu vou para cá, não sei se eu vou para lá. Por quê? Porque a gente realmente não toma pé de verdade desses pontos de vista. Então, para que a gente possa chegar lá, né? Então, vamos lá. Nós trouxemos uma questão do Livro dos Espíritos, a questão 96. Os espíritos são... Pergunta de Kardec. Os espíritos são todos iguais ou existe entre eles alguma hierarquia? Aí os espíritos respondem, são de diferentes ordens, segundo o grau de perfeição a que tenham chegado. Então Kardec, quando ele vê, né, que ele começa a perceber, porque não é só através das perguntas dos espíritos, perguntas e respostas de espíritos, né, que Kardec se orientou. Kardec, ele, através das manifestações, ele foi fundo nas observações, que às vezes é o que nos falta, tanto no trato pessoal, um com os outros, observar, quanto na hora em que nós estamos trabalhando com a mediunidade, observar para aprender. Então, ele, observando, e com essa resposta dos espíritos, ele falou, peraí então, né? Se os espíritos não são todos iguais, e um adendo, nós estamos aqui, Kardec traz os espíritos, mas não vamos esquecer, hein? Estamos incluídos nessa, estamos junto e misturado, tá? Quando se fala em espíritos, somos espíritos imortais, no momento encarnados, mas somos espíritos, está valendo para nós também. Então, ele pensa, né? Como eles são diferentes, né, uns dos outros, né, são de diferentes ordens e segundo o grau de perfeição a que tenham chegado, então Allan Kardec, ele achou por bem fazer uma classificação para que a gente, porque a doutrina espírita, ela é uma ciência. Uma ciência como que a gente pode pensar? Uma ciência no sentido de algo novo, que Allan Kardec trouxe para nós, didático, de verdade mesmo. É como se a gente tivesse uma faculdade, e há de ter, né, uma faculdade um dia, para a gente estudar essas questões do mundo espiritual. Porque, na verdade, ele colocou como uma nova ciência para que a gente fosse desvendando, trouxe o bojo e depois nós teríamos que ir pelos caminhos que ele estava nos mostrando para a gente poder compreender.
Então ele trouxe para nós essa escala a partir disso, desse entendimento dele. Bom, se não é todo mundo igual, e a gente precisa fazer uma separação aqui, entender direito quem é quem, para eu poder levar didaticamente a quem queira aprender, quem queira estudar e quem queira vivenciar a doutrina espírita. Então, ele traz lá, antes de falar sobre a doutrina, sobre a escala espírita, ele traz umas observações preliminares. É um professor mesmo, só professor e um bom professor, para antes de falar de uma coisa, ele trazer umas observações para que a gente comece a acordar. Então, ele não trouxe todas, só algumas aqui. Então, ele fala assim, que quando ele está bolando, porque é bolar mesmo, né, uma classificação, que ele não saiu da ciência, se a gente for ver a classificação da botânica, das espécies de seres vivos, que ele pegou mesmo tipo, com algumas diferenciações, mas o mesmo tipo. Então, ele colocou lá, esta classificação nada tem de absoluta. Olha, isso é importante para a gente estudar a escala espírita. Não tem nada de absoluta, por quê? Porque se nós somos passíveis de aprender e nos aperfeiçoar, somos perfectíveis, então ela não pode ser absoluta. Eu não posso pegar um daqueles níveis e falar, eu estou nesse. Quando a gente vai estudar, a gente fica confuso, porque a gente se vê em todos. Por quê? Porque a gente está evoluindo, está aprendendo. E isso não deve ser algo que desanime a gente, porque se eu estou me vendo em todos os graus e o negócio está subindo, então é sinal que eu estou subindo também. Parece uma coisa meia doida, mas é assim que funciona. Então ela não é absoluta, não dá para encaixar pessoas, espíritos ali definitivamente, mas dá para ter uma ideia. Aí ele fala também, nenhuma categoria apresenta caráter bem definido, a não ser no conjunto. Então, pegar um espírito aqui desse mundo que nós estamos, de expiação e provas, não vai fazer jus a estar apresentando o mundo de espíritos que estão ainda em evolução só por um. Então, no conjunto, foi isso que Kardec procurou fazer, selecionar e ver no conjunto quais as características para que ele pudesse trazer. Por isso que nós não podemos nos colocar e nunca conseguimos nos colocar em uma delas. Estamos sempre em todas. Fala também, de um grau a outro, a transição é insensível, pois nos limites as diferenças se apagam, como nos reinos da natureza, nas cores do arco-íris ou nos diferentes períodos da vida humana. O que ele quis dizer com isso? Quem consegue, ele deu vários exemplos aqui. Na nossa evolução, não dá para a gente ver o quanto que a gente evoluiu, não dá. Não dá para a gente perceber, nem a gente mesmo. Às vezes, por mais que a gente tenha, a gente fala, ai, olha, aprendi tal coisa, puxa, eu estou aprendendo. Daqui a pouco a gente dá um escorregão numa outra, que a gente fala, nossa, não aprendi nada, e a gente desanima. Então, falar e aprender, estudar a escala espírita é para nos animar e não nos desanimar. Por quê? Porque ele mesmo fala aqui nessas observações que é insensível à transição. Só eu sei qual foi a dificuldade para eu mudar aquilo que eu estou dizendo. Nossa, eu consegui mudar, apesar de ter escorregado naquela. Por quê? Porque é devagar que a gente vai. E quando ele fala aqui sobre nos limites e as diferenças se apagam, como nos reinos na natureza, quem é capaz, quem já viu um vegetal, uma planta, principalmente as que estão debaixo d'água, que você não sabe se é uma planta, se é um animal, isso é uma transição, e onde você não consegue compreender, puxa, é mais animal, é mais planta, e é isso que existe uma escala que vai classificando, né, todas elas, assim como a gente vê os corais, você não sabe se é pedra, você não sabe se é animal, porque tem característica dos dois, e ninguém consegue distinguir. Nas cores do arco-íris, quando a gente vê, dá até para ver bem ali mais as cores, mas quando elas estão se fundindo, se juntando, ninguém consegue saber naquela nuance o que é uma coisa e qual é uma cor e qual é outra. E é assim que é nos reinos da natureza. E nos períodos da vida, então, quando a gente é criança, daqui a pouco vai passando, vai acontecendo coisa, você fala, peraí, tem alguma coisa de diferente
diferente aqui em mim. A gente está entrando na adolescência. Mas quando a gente, você fala, nossa, nem percebi. Quando a gente está adulto e passa a velhice, né, a senectude, a gente fala assim, fica até triste, leva um susto, porque eu não percebi, gente, não percebi. Por quê? Porque é uma transição, que ela é lenta, que a gente não consegue ver ela passando, mas ela passa. E se a gente se aprofundar, a gente começa a perceber. E é assim que é a nossa evolução. Por isso das dúvidas, quando a gente olha aquela escala e quer ver ela como absoluta, a gente se confunde, fala, eu não me encaixo em nada, então, eu me encaixo em tudo, por causa disso, dessas nuances. Mas os espíritos trazem, né? Ele falou que os espíritos falam que são diferentes ordens que podem ser divididos, né? Essas diferenças que existem entre os espíritos, e traz 3 ordens que eles colocam para Kardec. Foram os espíritos que trouxeram essas ordens. Eles falam que pode ser classificado em 3 ordens principais, ou seja, você junta bastante, não bastante, e forma uma ordem. Aí você pode, eles fizeram 3 ordens principais. A primeira ordem é a ordem dos espíritos puros, os seres que já chegaram à perfeição. Aí a gente suspira e fala, ai meu Deus, que tristeza. Existe essa ordem e eu não estou nela. Aí eles falam de uma segunda ordem, espíritos bons, os seres em que o desejo do bem é a sua preocupação. Olha só, então é aquele desejo, mas não um desejo assim, eu quero ser bom, e na primeira oportunidade a gente já está dando pedrada no outro, porque é assim que é, a nossa vontade, né? O nosso desejo. Esse desejo entre essa segunda ordem, espíritos bons, é um desejo verdadeiro mesmo. Para eles já é fácil fazer o bem, não é que nem para nós, né? Que é difícil fazer o bem. E é a preocupação deles é fazer o bem. A gente fica olhando para o outro, para a casa do vizinho, acha problema onde não tem, né? Fica se preocupando. Por quê? Porque nós ainda não conseguimos ter o desejo real do bem. E tem uma terceira ordem, que é a terceira dos espíritos imperfeitos. Quais são? Os seres em que predominam a ignorância, o desejo do mal e todas as más paixões que lhe retardam o desenvolvimento. Então, a gente vê, não sei porquê, mas é mais fácil da gente entender, né? Não sei para vocês, para mim foi um pouco mais, né? Então, por quê? Porque ainda predomina a ignorância em nós. Aquilo que a gente chama de mal, né? Fala, o mal está aí pelo mundo, né? Pelo planeta. Mas é a ignorância que predomina em nós e o desejo do mal. Então, é difícil para a gente pensar bem, né? Fala, fulano tá tão feliz. Não sei não, tá feliz. E olha lá, hein? Procura saber que você vai encontrar. Esses já são os resquícios que a gente tem, né? E que percebe-se como que nós estamos nessa terceira ordem. Então, os espíritos classificaram assim. Mas Allan Kardec, sabendo e vendo as nuances que existem, ele pensou, bom, se a gente não pode ter isso como uma coisa real, uma coisa absoluta, então tem que ter as nuances. E é aí que ele faz as classificações. Então, dentro dessas ordens, a primeira, a segunda e a terceira, Allan Kardec insere características dos espíritos que estão dentro dessas ordens. Por quê? Porque tem de tudo, né? Tem de tudo. Então a gente precisa, ele achou melhor fazer assim, mesmo porque fica tão difícil, é como se fossem 3 degraus onde a nossa perna não alcança, ou vendo desse jeito. Agora, quando Kardec desmembra essas ordens para classes, aí a gente começa a se sentir mais à vontade, e é isso que a gente precisa, se sentir à vontade. E aí ele continua aqui, essa classificação pode desdobrar-se. Essa classificação pode desdobrar-se em nuances que variam ao infinito.
Mas existem características bem definidas que permitem agrupar os espíritos de acordo com suas tendências e aptidões. Assim, Allan Kardec subdividiu essas 3 ordens em 10 classes. Então, olha que professor, né? Porque ele não nos deixou à deriva. Ele falou, não, eu tenho que desmembrar isso para que eles possam entender realmente o que é evoluir, o que é, dentro dessas classificações, a gente poder estar sempre caminhando. Então, ele vai. Aí ele começa assim: os espíritos imperfeitos não compreendem a Deus. Não têm a compreensão de Deus. Por mais que tenham as coisas, a natureza esteja aí, não compreende a Deus. Nós compreendemos Deus? Não, né? A gente ainda está meio... é a tal da fé, porque compreender a Deus é a fé raciocinada, é falar assim, eu não sei que Deus existe, eu tenho certeza que Ele é e que Ele existe, né? Então, os imperfeitos, eles não compreendem a Deus. Começa a primeira característica. Aí ele começa, a terceira ordem, espíritos imperfeitos. Apresentam como características gerais o predomínio da matéria sobre o espírito, a propensão para o mal, a intuição, mas não compreensão de Deus e não compreensão de Deus. Então, esse predomínio da matéria sobre o espírito. Vocês lembram quando nós falamos que somos espíritos imortais? Somos, mas ainda não nos sentimos e não agimos como tal. Então, isso significa que o predomínio da matéria ainda é muito grande em nós. Nós vivemos para o mundo material, ou seja, a gente vive para comer, beber, dormir e trabalhar. Na maioria das vezes. Na maior parte do nosso tempo a gente gasta nisso. Comer, beber, dormir, trabalhar, ponto. A vida espiritual, ela se limita a alguns momentos em que a gente... sei lá, faz lá, se eleva um pouquinho, mas já está de novo aqui com as nossas mesmas dúvidas. Esta é a predominância da matéria sobre o espírito. Vivemos para a matéria. Aí também ele fala a propensão para o mal. Qual é a propensão para o mal? A ignorância, que a gente não quer sair dela. Então, de acordo com aquilo que eu conheço, que eu sei, que eu tenho aprendido, é isso que eu quero viver e não quero sair disso. E se eu vejo que isso pode me deixar um pouco mais abaixo que o outro, não fazer a minha vontade valer, ser do jeito que eu quero, então eu não... já mudo de ideia. Essa é a propensão para o mal. Lembrando sempre, o mal é a ignorância que existe em nós. É isso, é simples assim. Parece que está lá fora, mas está aqui dentro de nós. E ele fala sobre a intuição e não compreensão de Deus, que é isso, né? A gente intui. Então a gente hoje está, ai Deus, que coisa boa, ai, estou sentindo a presença dos espíritos. Amanhã a gente fala, eu já não sei não, viu? Olha, estou na dúvida. Ai, olha, eu sei que eu sou espírito imortal, mas então essa é a intuição, que desde que o mundo é mundo, desde que fomos criados, a gente não vê nenhum povo pagão, assim, de verdade pagão, está sempre adorando, fala pagão, mas na verdade está sempre adorando alguma coisa relativa à natureza. Então isso é essa intuição que vai crescendo em nós e que um dia se transformará em certeza absoluta. Então essas são as características gerais da terceira ordem dos espíritos imperfeitos, né? E aí Kardec, nessa ordem, ele subdividiu essa terceira ordem em 5 classes. Então tem a 10ª classe, que ele começou ao contrário, vocês perceberam? Começou de baixo para cima. Por quê? Porque se nós estamos evoluindo, então a gente tem que começar lá de baixo para chegar lá em cima, onde é a nossa pretensão, onde a gente realmente tem vontade de estar. Então a 10ª classe, espíritos impuros. São seres em que o mal é o objeto de suas preocupações, a linguagem é grosseira e muito baixas as suas inclinações. Então, ele coloca como a 10ª classe espíritos impuros. Lembrando sempre assim, ó gente, quando Allan Kardec os espíritos traz espírito impuro, imperfeito, ele está falando não de adjetivos, é uma palavra que está
simplesmente classificando aquele grupo de espíritos, é só isso. Não é uma questão de achar que Deus, então Deus fez imperfeito, Deus fez impuro. Não, porque toda a criação de Deus é perfeita. Mas quando nós saímos da mão de Deus, que éramos seres espirituais, fomos criados seres espirituais, saímos perfeitos. As imperfeições que nós temos é na questão moral. E quem é que trouxe elas para nós? Fomos nós mesmos. Com a nossa vivência, fomos nós mesmos que trouxemos as impurezas, as imperfeições. Então é nesse sentido que os espíritos falam, mas não de criação. Tudo que Deus cria é absolutamente perfeito, bom e puro. Então vamos continuando aqui. Então são seres voltados para o mal, e a preocupação e a linguagem é muito grosseira, juntamente com as suas inclinações. Aí tem a 9ª classe, espíritos levianos. Os espíritos levianos, eles são seres ignorantes e inconsequentes, mais maliciosos que maus, cuja linguagem é alegre, irônica e superficial. Quanta gente a gente não encontra assim, e quantas vezes nós também não somos desse jeito, né? A gente às vezes gosta mais de brincar, de levar as coisas. Eu sou espírita, mas agora eu estou aqui, não preciso. Na hora que eu estou na minha casa, na hora que eu estou no meu lazer, na hora que eu não sou espírita. Eu falo, agora eu quero me divertir. Leviana, né? E que são palavras, mas é muito forte essa palavra. Mas não esqueçam, são só palavras para classificar aquilo que nós somos no íntimo mesmo, né? Então, por isso que é importante a gente ver que não é só para os espíritos desencarnados, é para nós. Nós somos o maior exemplo que nós podemos ter dessa classificação que os espíritos deram. Então, mais maliciosos que maus. Quantas vezes tem pessoas que chegam, fazem uma brincadeira boba, você fica indignado olhando para a pessoa fica olhando para a sua cara, você fala, não é possível que não entendeu. Não entendeu mesmo, porque é mais malicioso que mal. É leviano mesmo. Assim como nós também, às vezes fazemos aquelas brincadeirinhas, né? Não, é só uma brincadeirinha. Quando a gente fala assim, a gente está sendo leviano, porque na verdade a gente quer falar alguma coisa que está aqui dentro de nós, né? Então são os espíritos levianos, que não pensam para falar, né? E temos a 8ª classe, espíritos pseudo-sábios. Olha só essa classe dos pseudo-sábios. Seres que possuem alguns conhecimentos, mas que julgam saber mais do que sabem, com linguagem de caráter sério e que, todavia, mistura verdades com suas próprias paixões e preconceitos. Então, dentro daquilo que nós estamos entendendo na ordem dos espíritos impuros, então a gente está vendo que não tem ninguém sábio, né? Vocês sabem que eu fiquei pensando nisso? Eu falei, gente, não tem sábio entre nós. Não tem ninguém que possa dizer, a gente possa olhar e falar, olha, eu tenho inveja desse, porque esse sabe de verdade. Por quê? Porque a nossa fala também é desse jeito, cheia dos preconceitos e das nossas paixões. A gente só fala de verdade mesmo, daquilo que a gente entende. E quer fazer o outro acreditar naquilo que às vezes nem a gente acredita. Então, a gente às vezes para e pensa assim, eu tenho tanta inveja de fulano, mas por quê? É um pseudo-sábio, mas desmerecendo o outro porque está chamando de pseudo-sábio ou me chamando, não, é apenas um nome, onde a gente precisa começar a se encaixar. E aqui nós estamos aqui no mundo de expiação e de provas, aprendendo. Então, somos pseudo-sábios, não sabemos nada ainda. Temos assim um conhecimento de uma coisinha ou outra, mas sempre cheia com as próprias paixões e os nossos preconceitos. Então, se alguma coisa está na moda, aquilo é legal. Se não está mais, não, nossa, fulano está vestindo tal coisa, onde já se viu? Nem está mais na moda. O que é isso? O que a gente está fazendo, né? As nossas próprias ideias, aquilo que a gente acha. Então, pseudo-sábio. Eu fiquei assim, indignada de pensar, gente, na nossa classe não tem sábio, é pseudo-sábio. 7ª classe, espíritos neutros, seres apegados às coisas do mundo, que não são suficientemente bons para praticarem o bem, nem maus o bastante para fazerem o mal.
Não tem pessoas realmente neutras? Tem gente que não faz o bem, não faz o mal. Eu tô aqui, ó, tô em cima do muro. Não quero brigar com esse, porque se eu brigar vai ficar ruim. Mas se eu também não brigar... E vive um conflito dentro de si mesmo. Tem os espíritos que são desencarnados, que são assim, e nós também somos desse jeito. Então, às vezes, as conveniências, né? Não vou falar nada, porque chato, né? Eu sei, não. Neutro. Por quê? Porque a gente não cai nem para um lado nem para o outro. E se a gente não cai nem para um lado nem para o outro, difícil a gente aprender, né? Por quê? Porque a gente precisa aprender a se colocar. Nós não estamos nesse mundo para viver, não é assim que a gente vai aprender, então não podemos ser neutros. Tem a sexta classe, espíritos batedores ou perturbadores. E é interessante que essa sexta classe, logo que o Kardec, a primeira edição do Livro dos Espíritos e na Revista Espírita, se a gente for estudar, a gente vê que ele fez uma 9 classificações, 9 classes. Por quê? Porque ele colocou os espíritos batedores ou perturbadores junto com os levianos. E aí na próxima edição, não tirou da Revista Espírita, está lá do mesmo jeito, mas ele trouxe, nas próximas edições, ele já colocou como a sexta classe os espíritos batedores ou perturbadores. Então, são seres cuja presença se manifesta por efeitos sensíveis e físicos, como pancadas e deslocamento de corpos sólidos. São agentes dos elementos do globo e deles se servem os espíritos superiores para produzir fenômenos dessa natureza. Lá no Livro dos Espíritos, a gente vê que o Kardec fala que essa classe não é propriamente uma classe, mas tem sentido ele ter desmembrado, porque lá nos espíritos levianos a gente vê que eles estão mais para o mal do que para o bem. E a gente vê que toda a codificação foi em cima e foi graças à ajuda desses espíritos batedores ou perturbadores. Se a gente estuda a Revista Espírita e temos o estudo de sábado da Revista Espírita, a gente vê o quanto que esses espíritos, eles colaboraram na codificação. Então, nada mais justo do que Kardec retificar lá a obra e colocar eles como seres, né, que estão ali, que fazem o seu trabalho, mas nem sempre por maldade, porque eles colaboraram e muito com a codificação dos espíritos. Mas nós vemos que esses espíritos batedores ou perturbadores, que são aqueles que fazem os efeitos físicos, eles não são, eles estão dentro da classe dos espíritos impuros. Então, às vezes, a gente está estudando e vê, principalmente o livro O Céu e o Inferno, que tem algumas coisas, algumas manifestações de espírito. Aí tem pessoas, nossa, mas para fazer tal efeito tem que ser um espírito muito superior. Olha o que a gente está vendo aqui. Precisamos estudar. Porque os espíritos superiores não são capazes de fazer? São, claro que são. Mas quem é que está mais para a matéria do que para o espírito? Não somos nós, os imperfeitos? Então, para que eles vão gastar, né, o tempo deles fazendo isso? E fora que dá oportunidade de trabalho. Já imaginou o quanto que esses espíritos que colaboraram, que são batedores ou perturbadores, quantos deles não conseguiram evoluir ajudando na codificação? Já paramos para pensar sobre isso? Não, né? Mas a gente vê essa qualidade maravilhosa dos espíritos superiores. Eles estão sempre prontos a nos dar a oportunidade de também trabalhar junto com eles. Mas a gente precisa se colocar, né? Aí começa a segunda. Então, essas são os espíritos que fazem parte da terceira ordem. Aí nós vamos passar para a segunda ordem. Os espíritos bons, que têm o desejo do bem e compreendem a Deus. Então, é aqueles espíritos que já sabem que o bem é bom, né? Já passaram por toda aquela questão da impureza e agora aprendendo, nossa, ser bom é bom demais. Que nem nós, quando a gente faz assim alguma coisa, dá uma leveza, é tão bom de falar, eu preciso fazer mais bem, eu preciso mudar, preciso ter mais tempo, porque é bom, e é assim que vai aprendendo. Os espíritos bons, ele tem o desejo do bem e compreendem a Deus. O que é compreender a Deus? É a gente aprender, aliás, teve palestras, né, uma semana inteira de palestras que falava sobre a resignação.
a obediência, a resignação. É a hora que a gente começa a fazer isso. Sabe quando acontece um problema e você fala assim, olha, esse tá grande demais, vou pôr na mão de Deus, ó, porque não dá. E acreditar que uma hora passa, porque passa mesmo. Essa é a compreensão que a gente acha que é conhecer Deus, saber o nome, o endereço, o CPF de Deus. Não, é a gente começar a realmente se colocar como espírito imortal e saber que Deus está por nós. Isso sim é a compreensão de Deus. Então, esses espíritos da segunda ordem são espíritos bons e eles têm como característica o predomínio do espírito sobre a matéria. Então já não é mais. Se você começa a colocar, ser mais resignado, ter um pouco mais de obediência nas questões das leis divinas, a gente já sabe que não é mais só matéria. Então, a gente já está voltado para as outras questões espirituais. Então, isso ter o predomínio do espírito sobre a matéria. Então, aconteceu tal coisa, fulano, olha, foi super grosso comigo, deixa para lá, porque, olha, realmente é a gente visar, não um momento, eu preciso revidar, preciso mostrar que eu sou. Não, é a gente começar a trabalhar os nossos sentimentos. Então, a gente vai vendo que é o predomínio sobre a matéria, o desejo do bem e a compreensão de Deus. Contudo, olha só, tem ainda de passar por provas. Então, ter tudo isso, compreender a Deus, ter uma predominância espiritual, tudo isso não faz com que a gente seja bom. Então agora tô legal, não preciso de mais nada, agora é só o bem bom. Não, precisamos de provas. Precisamos. Então são aqueles momentos difíceis que a gente passa e que a gente precisa compreender que são as provas da nossa vida e que a gente burilando, procurando obediência, resignação e mãos à obra, né? Mudando naquilo que a gente pode mudar, é que a gente vai vendo o quanto que a gente vai mudando ou não. Tem ainda de passar por provas. Uns possuem a ciência, outros a bondade e a sabedoria. Então a gente vê, né, que essa questão da evolução também tem que possuir, né, a ciência e a bondade e a sabedoria. Mas nem sempre nós estamos com ela. O espírito bom, ele está com tudo junto: bondade, sabedoria e ciência. Sempre tem um pouco a mais, conhece mais. A gente vê muito isso pelos espíritos que codificaram, né, a doutrina espírita. Que tem uns que são mais religiosos, outros mais científicos. Se a gente começar a perceber, a estudar a doutrina, a gente vai vendo lá naqueles espíritos, né, que existem essa questão desse entendimento de você não estar sempre caminhando com os três juntos. Estamos caminhando cada um no seu momento. E outros, os mais adiantados, juntam ao seu saber as qualidades morais. Então, quando na segunda ordem, espíritos bons, não é só ser só bom ou só saber. A gente junta as duas coisas e começa a trabalhar melhor, se movimentar melhor, fazer as coisas de uma outra maneira. E isso aos poucos. E a gente vai vendo, somos impuros, mas a gente não tem, fala a verdade. E nós estamos aqui num estudo, olhando dentro de nós. Não tem hora que a gente tem uma nesga, uma coisinha assim, mas é muito lá. Lembra nas cores, né, que elas se perdem? Não tem isso dentro de nós? É para nos alegrar. Ainda não é, estamos longe, mas já é alguma coisa. Pensar sobre isso é muito importante. Então, nós estamos aqui na segunda ordem, que são os espíritos bons, e falamos que essa ordem, ela se subdivide em 4 classes. Então, vamos lá. A quinta classe, espíritos benévolos. Seres em que a bondade é a qualidade dominante. A bondade é a qualidade dominante. Prestam serviços e protegem os homens. Seu saber é limitado. Seu progresso é mais no sentido moral que no intelectual. Então, tem os espíritos benévolos, que são aqueles que já evoluíram um bom tanto, né? E que eles têm a bondade como qualidade principal.
ser bom. Para eles não é problema, para nós é uma trabalheira, né? Fazer uma coisinha, ai não, peraí, eu preciso arrumar o cabelo, depois eu tenho que trabalhar, tenho que fazer não sei o quê, aí nesse dia não dá, naquele dia, e para nós fazer uma bondade, até em pensamento é difícil, porque nós somos dispersos, e aí a gente fala, ai, não consigo nem pensar no bem, né? Para eles não, já é predominante a qualidade da bondade. Eles prestam serviços e protegem os homens. Então, o serviço maior, o aprendizado dele, o trabalho deles é prestar serviço e proteger os homens. Então, quando a gente vê assim, a gente fala assim, ué, eu não estou por mim? Não, não estamos, somos crianças ainda. Se nós estamos lá na última classe, se nós estamos na última ordem ainda, então a gente ainda é criança que precisa de mão, precisa de ajuda e muita ajuda. Não é porque nós já desenvolvemos a vontade, livre-arbítrio, inteligência, que nós vamos estar por nós. Muito pelo contrário, na hora em que o espírito adquire essas questões, é a hora que ele mais precisa de ajuda, porque aí começa a meter os pés pelas mãos. Então, esses espíritos bons, como trabalho feito... Teve uma época que eu pensava assim, gente, quando eu desencarnar... ou os espíritos, né, que desencarnam, o que eles fazem? Gente, não tem mais vida social, não tem mais que trabalhar, vai fazer o quê? Gente, imagina quanto trabalho que não tem, porque não tem só o planeta Terra, né? Não tem só aqui de expiação e de provas, tem muitos, então tem muito trabalho a se fazer. É como estágio, enquanto está na erraticidade, esses espíritos bons, porque eles têm que passar por provas, então ele tem que encarnar. Então é um estágio para eles. Então, ó, vou lá, vou ver, ó, vou lá com a Laura. A Laura tem uma vida assim, que foi mais ou menos a que eu te... Deixa eu ver como é que ela mete os pés pelas mãos, ou como ela consegue resolver os problemas, e eu vou aprendendo, vou assimilando, quando eu voltar, ó, tá aí. Então não é porque são bonzinhos, ai que bonzinho, que anjinho, não, é necessidade. Por quê? Porque olhando, ajudando, procurando proteger, eles também aprendem muito. Então, e seu saber é limitado. Tem essa questão também. Os bons são bons, mas como eles não têm tudo junto, sabedoria, ciência e etc., então ele é limitado também o saber dele. É maior do que o nosso, sem dúvida. Só o fato deles só estarem ligados ao bem, terem o conhecimento de Deus, já fazem com que eles sejam superior a nós. Então, mas eles não sabem tudo também. E o progresso é mais no sentido moral que no intelectual. Então chega uma hora, né, que nem a gente ouve, né, de repente, por que eu não sou tão inteligente quanto fulano, quanto ciclano? Aí fala, porque você fez muita besteira lá no passado, agora você vem limitado. Nem sempre. Como a gente vê aqui, olha, os espíritos, a gente às vezes está desenvolvendo só um lado, você precisa desenvolver o outro. Como é que você vai desenvolver o outro? Embotando, talvez, né, algumas questões, para que você se volte para aquilo que você precisa se voltar. Deus é perfeito, né? Deus faz as coisas, pensou em todos os detalhes, não tem como dizer, Deus errou aqui. Não, está perfeito, é assim mesmo que é. E aí... temos a quarta classe, espíritos sábios. Aí, nos bons, a gente encontra sábios. Por quê? Porque ele tem um conhecimento limitado, mas tem conhecimento. Então, espíritos sábios. Seres instruídos, que têm mais aptidão para as questões científicas do que para as morais. Encaram a ciência pela sua utilidade, livres das paixões que são próprias dos espíritos imperfeitos. Às vezes a gente vê, às vezes não, né? A gente vê esses cientistas, por exemplo, que eles passam uma vida inteira dentro de um laboratório e fazem e vê. E é uma bênção para a humanidade as invenções deles, que eles descobrem, beneficiam tanto a gente. Mas aí a gente vê e fala assim, gente, mas aí você vê, tem a oportunidade de conhecer ou sai alguma matéria que fulano, que ele fez tal coisa. Mas, gente, parece ser uma pessoa tão, né, assim, diferenciada, é capaz de se enfiar num laboratório, ver tantas questões para a humanidade, mas aí fez tal coisa. Por quê? Porque são voltados, na grande maioria, eles são voltados para as questões científicas. Né? Na verdade, se a gente parar para pensar, esses espíritos, eles nem gostam da sociedade, não gostam muito de convivência.
Eles gostam mesmo é do trabalho deles. Então a gente vê por aí, né, o que são esses espíritos sábios. E terceira classe, espíritos prudentes ou de sabedoria. Seres que apresentam elevadas qualidades morais e capacidade intelectual que lhes permite analisar com precisão os homens e as coisas, mas sem possuir conhecimentos ilimitados. Então, olha, esses espíritos já não são mais como aqueles que se voltam somente para a ciência. E se a gente for pensar, é exatamente assim, porque é assim que a gente vive também. Que a gente tem muitas pessoas que a gente vê que são dessa maneira. Então, eles têm elevadas qualidades, não só as qualidades morais, como ele tem capacidade intelectual. Então, opa, já está mais evoluído ainda. E permite a eles analisar com precisão o espírito humano. Por quê? Que tem pessoas que elas são capazes de olhar para alguém e falar assim, olha, sei não, mesmo não estando na escala dos espíritos bons, mas ela tem essa capacidade. Por quê? Porque conhece, ela tem essas qualidades que ela conhece o espírito humano. Por quê? Porque é melhor, porque Deus dotou ela de uma mediunidade? Não. Vivência, caminhos que você já percorreu e que você está vendo o outro percorrer também. É simples assim. Então, esses espíritos, por eles já terem caminhado, terem essas qualidades morais e capacidades intelectuais, eles estão mais aptos a estarem nos vendo, porque é do superior para o inferior. Aí temos a segunda classe, espíritos superiores. Seres que reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade e buscam comunicar-se com os que aspiram à verdade. Os espíritos superiores encarnam-se na Terra por exceção, apenas em missão de progresso e caracterizam o tipo de perfeição a que podemos aspirar neste mundo. Então, o que são esses espíritos superiores? São aqueles que não fazem parte, né, daqui desse nosso mundo de expiação e de provas, e que eles encarnam aqui em missão. Então, a gente olha assim, diferente, a gente fica olhando assim, como é que Kardec, eu penso, não sei vocês, gente, ele viveu numa época lá, né, que era tudo muito difícil. Como é que ele conseguiu codificar, né? Como é que ele não se contaminou? Como é que não aconteceu com ele, como aconteceu com Moisés, com um monte de gente que meteu os pés pelas mãos? Ele sofria, porque ele tem todo um histórico, uma biografia, mas era um sofrimento, um tipo de sofrimento diferente. A gente falou, como é que conseguiu, né? Eu já meti o pé e já não queria mais nem saber. Por quê? Porque nós não estamos aqui em missão, né? Não é a nossa missão. E ele sofria também, porque a gente via que havia um certo tipo de receio, de sofrimento, porque ele era humano, ele estava encarnado, mas tinha uma certeza que nós não temos. Então a gente vê que esses espíritos superiores, eles encarnam por exceção, porque o que eles vão ficar fazendo aqui, né? Né? Então eles, por exceção, somente para trazer um progresso para nós. E eles são o tipo de perfeição a que nós podemos aspirar nesse mundo. Porque eles são superiores, a gente vê alguns poucos que passaram. Pessoalmente, eu, Laura, nunca conheci nenhum desse nível que está falando aqui. Eu nunca conheci. Mas a gente ouve falar de espíritos que se encaixam aqui nesses espíritos superiores. E a gente vê que é importante a passagem deles aqui para trazer para nós essa aspiração. Jesus, ele é o nosso modelo e ele é o nosso guia. Só que ele está num patamar que a gente olha, a gente fala, não quero nem me atrever. É muita distância, é muita demais, não vou conseguir. Pois a gente já fica aqui meio ressabiado só com os espíritos dessas ordens, então não dá para ser Jesus. Mas agora, quando a gente olha Allan Kardec, quando a gente olha um Chico Xavier, a gente também acha, tá difícil, né? Mas sei lá, né? Tá mais fácil, a gente pode, quem sabe,
Então, sempre tem que haver uma proporcionalidade. Esses espíritos que nós podemos aspirar neste mundo, não é, Jesus, porque neste mundo não dá, a gente está muito ainda apegado a coisas que a gente não devia estar. Mas tem espíritos que vêm deixar a sua história, assim como tem outros que não são só os que a gente conhece, que são conhecidos da humanidade, mas tem muitos anônimos, a maioria é anônimos que aparecem e que a gente fala, puxa, olha, gostaria, queria. Por quê? Porque eles estão numa condição mais perto de nós, apesar de estarem longe também, porque Jesus está muito longe. Mas ele é o nosso modelo e o nosso guia. Aí tem a primeira ordem. Pronto, acabou a ordem da segunda ordem dos espíritos bons. Vamos para a primeira ordem. Primeira ordem, espíritos puros. Caracteres gerais, seres que apresentam como características gerais nenhuma influência da matéria e superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Uma única classe a compõe. Olha só, hein? É o espírito da primeira ordem. Então, a influência da matéria não existe. Não existe. Dá para pensar nisso? Dá para pensar? Você não tem influência da matéria, você não vai ter uma gripinha, você não vai precisar de um remedinho, não vai precisar trabalhar, mas mesmo assim você vai se ocupar. Não tem essas questões que a gente tem aqui. Tanto que eu falei aqui, né? Falei, puxa, eu fico imaginando, vou morrer, vou fazer o quê? Né? Porque é tanta influência que a gente tem do meio que a gente vive, da matéria, esse apego, essa coisa toda, que a gente não consegue imaginar. Mas os espíritos puros, eles não têm nenhuma influência da matéria. E é uma superioridade intelectual e moral absoluta, gente. Absoluta em relação a nós, espíritos, porque a absoluta mesmo é a de Deus, inteligência suprema. Mas é absoluta em relação a nós. A gente olha uma pessoa que fala uma palavrinha só, assim, mais difícil, a gente já fica meio com inveja, né? Fala, gente, olha, a pessoa sabe, gente, como que pode saber desse jeito, né? Imagina, então, uma superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Não tem ordem abaixo que eles vai dizer, ele sabe um pouco mais, ou tem alguma coisa que eu posso estar discutindo para... Não tem, eles sabem. E uma única classe a compõe. Por que uma única classe a compõe? Será que é só uma mesmo? Ou será que é a única que a gente pode estar tentando compreender? Com certeza é isso, né? Porque se a evolução ela continua sempre, não acaba jamais para o espírito imortal, então com certeza deve ter outras classes. Mas para nós, que nos interessa e que pode chegar a nossa inteligência, né, o nosso raciocínio, então eles puseram uma única classe que compõe. Primeira classe ou classe única, espíritos puros, seres que já percorreram todos os graus da escala e desse modo se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura humana. Não tem mais que sofrer provas ou expiações, não estando mais sujeito à reencarnação em corpos perecíveis, os espíritos puros gozam de inalterável felicidade, porque não se acham submetidos às necessidades e às vicissitudes da vida material. Dá para perceber o quanto que eles falam de nós quando eles estão falando dos espíritos puros? Porque eles estão falando que os espíritos puros, eles não sentem nada daquilo que nós sentimos, que é a nossa luta, que é a nossa angústia, que é o nosso sofrimento. Então, quando nós chegarmos num patamar de realmente nos sentirmos, sabermos, somos espíritos imortais e começar a trabalhar nisso, então nós vamos começar a nos sentir exatamente como os espíritos puros se sentem. Na íntegra, não, mas vamos começar a sentir pequenos efeitos dessa mudança de pensamento, dessa vontade que a gente pode impor em nós, não no outro. Aí a gente vai para casa e vai pegar. Aí o filho da gente faz alguma coisa.
tadinho, vai difícil para chegar no puro, hein? A gente vai pensar, mas não é para o outro, é para nós que estamos aqui, para nós que estamos aqui, para nossa reflexão. Porque ser um espírito puro é a gente trabalhar tudo isso que a gente tem aqui, essas pequenezas, e tá difícil de conseguir. Mas se nós queremos realmente essa inalterável felicidade, é só trabalhando mesmo todas essas questões em nós. Mas lembrando que isso é um trabalho, sempre, cada vez que a gente começa a se angustiar, não consigo mudar, lembra, a natureza não dá saltos. Essa não são palavras do espiritismo, é palavras da ciência. É científico, a natureza não dá saltos. A gente pode olhar para tudo na natureza, não existe nada que passa daqui para lá, não passa. É devagar, é aos poucos, mas de pouco em pouco a gente vai começando a sentir os efeitos dessa mudança. Então, quando a gente começa a ver a escala dessa maneira, a gente vai vendo, é difícil, mas não é tão impossível como a gente acha. Precisa de um movimento da nossa parte. E esse movimento só depende de nós mesmos. Aí agora nós vamos falar um pouquinho, terminamos a escala, viu, gente? É isso que nós somos, cada um de nós nos encaixamos aonde achamos que devemos nos encaixar. Então nós vamos falar agora, estamos dentro da escala, Jesus deve também, ele é um espírito como nós, imortal, que teve o seu caminho, tem o seu caminho, e que ele é o nosso modelo e nosso guia. E se nós não estudarmos Jesus, não tem quem a gente possa estudar, não tem, porque tudo que a gente viu na escala, tudo ainda tem as suas imperfeições, os seus defeitos. Então, a gente precisa buscar alguém. Os espíritos falaram, quando Kardec perguntou, tem alguma coisa que a gente possa estar se moldando? Eles não fizeram nenhuma firula, foram lá direto, vê de Jesus. Então, é isso que a gente tem que fazer. Mas só que existe no meio espírita uma questão dessa superioridade da natureza de Jesus. E ela já vem falada, e é uma questão que Kardec abordou, e que nós não vamos sair dessa questão. É para que a gente possa levar para casa e que a gente possa refletir sobre isso. Lá no livro, lá na Gênese, o capítulo 15, os milagres do Evangelho, nós vemos lá Kardec falando, e é este o título do capítulo, Superioridade da Natureza de Jesus. Kardec coloca assim: sem prejulgar em nada a natureza do Cristo, que é óbvio que quem somos nós para ficar aqui falando, não conseguimos nos enquadrar nem na nossa, que dirá de Jesus. Então, cujo exame não entra no quadro dessa obra, que é a Gênese, que ele estava lá, e não o considerando por hipótese, ele não está falando que é real, é hipótese, senão como um espírito superior, não se pode impedir que se reconheça nele um daqueles da ordem mais elevada e que é colocado por suas virtudes bem acima da humanidade terrestre. Pelos imensos resultados que produziu sua encarnação neste mundo, não podia deixar de ser uma das missões que somente são confiadas aos mensageiros diretos da divindade para a realização de seus desígnios. A supor que ele não fosse o próprio Deus, a julgar que ele não fosse o próprio Deus, porque não é mesmo, Deus é Deus, Jesus é criação de Deus, seria mais que um profeta. Então ele seria mais que um profeta, pois seria um Messias divino. Então nós temos esse parágrafo lá. Como nós temos esse parágrafo e Kardec fala que Jesus, por hipótese, ele não seria senão um espírito superior, então nós encaixamos Jesus lá na escala dos espíritos superiores. Mas se nós pararmos para pensar, Jesus se encaixa. Mas isso, olha, gente, pensando seriamente aqui, sem adoração, não é adoração, porque não é adoração que a gente tem que ter por Jesus, nem idolatria. Jesus se encaixa nos espíritos superiores? Será que Jesus não se encaixa mais na questão dos espíritos puros? Se a gente for olhar direitinho, pensar. Eu não vou voltar lá para a gente ver de novo. Vocês vão para casa e vão olhar.
espíritos superiores e depois as qualificações dos espíritos. E vê lá. Quando Kardec fala aqui, olha o contexto que ele está falando. Que Jesus é um espírito superior. Ele está falando assim, que ele não está querendo falar de Jesus, mas é importante que se fale. Então é importante que ele fala assim, ó, por hipótese, ele só pode imaginar, nós só podemos imaginar que Jesus ele é senão um espírito superior. E a gente vê que muitas vezes na obra, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos e até mesmo Kardec, ele faz uma outra classificação, que é espíritos superiores e espíritos inferiores. Então, os espíritos inferiores são aqueles que estão lá na ordem dos espíritos impuros. Do bom para cima, é tudo espírito superior. Não sei se vocês já notaram, mas acontece isso. Então, quando ele fala espírito superior, ele classificou Jesus dentro dessa ordem. Ele só pode ser de uma ordem bem superior. Não está no bom, não está naquelas outras ordens. Ele está lá em cima no puro. Por que chegou-se a essa conclusão? Porque no próximo parágrafo, olha como Kardec se coloca. Como homem, isso é Kardec falando, viu, gente? Está lá, na Gênesis. Cheguem em casa e vejam. Como homem, Jesus tinha a organização dos seres carnais, óbvio, sangrava, tinha problemas, tudo igual. Mas como espírito puro, será que Kardec errou? Será que os espíritos não viram esse erro de Kardec? Em cima ele fala que é superior, embaixo ele fala que é espírito puro. Quem fez a escala foi Kardec, não fui eu, não foi... Quem fez foi ele. Então, não tem alguma coisa meio para a gente pensar aí? Porque em cima ele falou que era superior num sentido geral. Ele é da ordem dos mais superiores. E quando ele vai embaixo, ele fala, mas como espírito puro, destacado da matéria, devia viver na vida espiritual mais que na vida corporal, da qual não tinha as fraquezas. Quando a gente vê lá, estuda a vida de Jesus, não é isso que a gente vê? Jesus não tinha as fraquezas, não tinha nenhuma, nada. Que a gente não vê ele xingando, brigando, falando. Tem aquilo que os chiliques que a gente costuma ter, né? A superioridade de Jesus sobre os homens não era relativa às qualidades particulares de seu corpo, mas às de seu espírito, que dominava a matéria de maneira absoluta, e ao seu perispírito alimentado pela parte a mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Sua alma não devia estar ligada ao corpo senão por laços estritamente indispensáveis. Quando a gente vai lá na escala, a gente vê que um espírito superior, ele não pode estar numa situação dessa, porque ele vem em missão. Se ele tem missão, ele tem que estar aqui, ó, corpo e alma, porque senão ele vai se diferenciar demais de nós. Então, ele tem que estar aqui em corpo e alma, e é o que a gente vê. Então, e Jesus não, Jesus ele estava mesmo, a gente via que era só estrita, a gente via não, né? A gente vê, sente, né, pelas histórias do Evangelho, que era estrita, mas eu falei, a gente vê, e é verdade, porque estávamos lá, né? Somos espíritos imortais e provavelmente estávamos lá, junto a Jesus. Então, por laços estritamente indispensáveis, encaixa-se ou não encaixa-se melhor nos espíritos puros. Então, como modelo e como guia, como é que os espíritos poderiam nos dar um modelo que fosse ainda... Ele tem que dar aquilo que é o nosso... Porque foi essa a pergunta de Kardec. Qual é a meta? Onde é que a gente pode chegar? Então, teria que ser aonde a meta que a gente tem que chegar. Não poderia ser um mais ou menos. Então, a gente só pode encaixar Jesus nos espíritos puros. E começar a ter mais respeito por Jesus. Não idolatria, volto a dizer. Mas respeito no sentido de o que ele falar é para a gente estudar, é para a gente ver. Não é Jesus e eu sou eu. Jesus, ele é o nosso modelo e nosso guia, não para a gente ficar achando que ele é na hora que a gente está passando por problemas. É para que a gente possa seguir os caminhos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, vamos seguir a Jesus. E
pensar sobre isso e começar a colocar Jesus aonde ele realmente se encaixa, que é entre os espíritos puros. Não que para ele faça diferença, não faz nenhuma, é óbvio que não, mas para nós faz muita diferença, porque nós temos aprendido errado, temos entendido errado e temos passado errado. Então, vamos passar pelo crivo da nossa razão, né? E no livro dos Espíritos, questão 625, Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo. Qual o tipo mais perfeito? Eu não vejo nunca nem Allan Kardec e nem os espíritos sendo mais ou menos. Se é o mais, então vê de Jesus, então Jesus tem que estar lá no topo da escala para que a gente possa entender de verdade o que é ser perfeito, porque na nossa vivência está difícil, tendo Jesus já é difícil, imagina se não tivesse mandado um que fosse puro, tivesse lá para a gente poder alcançar. E por último a gente vai falar da mediunidade e a escala espírita. O que tem a ver, Laura, a mediunidade e a escala espírita? Tudo. Como nós vimos, a escala espírita, ela é uma classificação de espíritos. Ali a gente pode conhecer qual o tipo de espírito que nós somos, qual é o tipo de espírito que nós estamos lidando encarnado. Olha que coisa boa! É psicologia pura que nós vamos ter a partir do momento que nós começarmos a estudar a escala espírita. Porque vai nos ajudar a compreender o outro ser humano. Mas não é para invadir intimidade, é conhecer, para nos resguardar e para aprender com o outro. E também os desencarnados. Mediunidade é uma faculdade do espírito. Uma faculdade que ele precisa desenvolver, mas não no sentido de vir estudar, no sentido de ser uma potencialidade que precisa ser trabalhada no espírito. Mas nós não vamos conseguir fazer esse caminho de ser um instrumento ao nosso favor, a mediunidade, se nós não começarmos a estudar. Como toda faculdade, tudo que a gente vai, nós vamos aprender, seja o serviço que for, qual for, a gente tem que aprender alguma coisa, tem que parar, estudar teoria, ver como é que funciona. Allan Kardec, os espíritos, ele fala, é observação. E a gente não tem um laboratório melhor. Aliás, Allan Kardec chama de um laboratório do mundo invisível. Se é um laboratório, é para se estudar. Laboratório você não entra para ficar lá só olhando. É para você estudar. Então, a mediunidade, quando nós entramos dentro de uma câmara de passe, onde a gente vai dar o passo, onde a gente vai ter comunicação, manifestações espirituais, onde você é o doutrinador ou o dialogador, onde você é o médium, a gente tem que ter conhecimento, saber o que nós estamos fazendo. Mas não é conhecimento de instrução, conhecimento para nós mesmos, sabermos o que nós estamos fazendo. Então, nós fomos lá buscar, no Livro dos Espíritos, na questão 459, a seguinte questão para ver quanto é importante a gente estudar a escala espírita. Allan Kardec pergunta, os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Olha que pergunta, hein? Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Os espíritos respondem, nesse sentido, no sentido, né, de estar influenciando, né, nesse sentido, a sua influência, a influência dos espíritos é maior do que se supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Então, o que a gente pode entender dessa resposta? Se você não conhece, se você não se coloca à disposição da espiritualidade superior, o que é se colocar à disposição da espiritualidade superior? É a gente pôr uma roupinha melhor, se perfumar, sair correndo do serviço e vir aqui, entrar na câmara de passe e trabalhar? Não, isso não é se pôr ao trabalho dele, é se preparar. Como que um médico pode chegar para fazer uma cirurgia? Ele pode ter os melhores auxiliares ao redor dele, mas ele é o cirurgião. Ele pode ter melhor equipe do mundo perto dele. Mas se ele não se dispôs a estudar o caso,
a entender de medicina, como é que ele vai fazer o trabalho? Como é que o trabalho vai sair bem feito? Não vai, né? Então é a mesma coisa, se é uma faculdade, se é algo que é íncito em nós e é uma ferramenta, não é dom, é uma ferramenta, então nós precisamos nos colocar à disposição da espiritualidade, estudando, e a escala espírita, ela é a melhor maneira. Por quê? Porque se os espíritos nos influenciam, e nós sabemos que eles influenciam, nós não nos influenciamos uns aos outros, os espíritos muito mais. Por quê? Porque são invisíveis. Então, eles têm condições de adentrar caminhos que às vezes nem nós mesmos entramos em nós mesmos. Então, como é que a gente tem que fazer para se defender? Estamos à deriva? Tem que esperar o anjo da guarda? Tem que esperar Jesus? Não, temos que aprender. E quanto mais conhecemos, mais responsabilidade temos sobre nós. Então, temos conhecido muita coisa, principalmente sobre essa influência. Então, temos que trabalhar. Então, a classificação dos espíritos funda-se no seu grau de desenvolvimento. A classificação dos espíritos funda-se no seu grau de desenvolvimento, nas qualidades por ele adquiridas e nas imperfeições de que ainda não se livraram. Então, se a gente começar a estudar essa escala espírita e ver todas essas nuances que estão aqui, o que nós estamos fazendo? Nos preparando para receber esses espíritos de coração aberto, sem achar que a gente é a última bolacha do pacote, porque é o médium, ou então porque é o doutrinador ou o dialogador, e prestar atenção no que eles falam. Trabalho mediúnico não é uma... Gente, nós estamos vendo a escala, nós estamos lá embaixo, gente, na escala. De verdade, nós temos muita coisa para ensinar para esses espíritos. Quem é que está na espiritualidade? Quem é que está sabendo das coisas que acontecem lá? Somos nós ou são eles? E às vezes a gente tenta dar verdadeiras aulas sobre algo que é eles que estão lá. Então, mediunidade, trabalho mediúnico é um trabalho de observação para que a gente possa entender a escala. Porque toda a doutrina espírita, ela está voltada para um estudo que a gente tem que fazer. Então, é entrar na Câmara de Paz e não ficar, o espírito, hoje é meu dia, vou ficar aqui, o dialogador também. Não, prestar atenção. Que tipo de espírito é esse mesmo? E a hora que houver um comentário, porque tem que haver, isso precisa mudar nas casas espíritas. Nós, médios e os doutrinadores ou dialogadores, precisam aprender, precisamos começar a trabalhar o nosso orgulho para que a gente entenda que quando a gente está comentando sobre uma comunicação, não tem nada a ver com o médium, não tem nada a ver com o dialogador, tem a ver com o assunto, com a propriedade, aquilo que ele traz para nós. Isso que a gente precisa fazer. Trabalho fraterno para quem? Para nós, né? É óbvio, porque a gente pode aprender muito com os espíritos, mas a gente precisa se colocar à disposição desse aprendizado. E não é falando, querendo pregar, não é que nós vamos aprender alguma coisa, é ouvindo. O cara tá lá, eu sofro, sabe por quê? Porque eu roubei, porque eu matei. Nossa, teve um dia que eu quase roubei, eu vou ficar assim, na espiritualidade. Com certeza eu vou, se ele está, eu vou ficar também. Olha, quanta ferramenta para ajudar a nossa transformação. E nós fazemos, a gente já fica preocupado, nossa, roubou, não pode roubar, porque Jesus, porque não sei. Perdendo tempo, o tempo do espírito e o nosso tempo também. Com a ajuda dessa escala, será fácil determinar a ordem e o grau de superioridade ou inferioridade dos espíritos com os quais podemos entrar em relação e, por conseguinte, o grau de confiança e de estima que eles merecem. Esta é, de alguma maneira, a chave da ciência espírita, pois só ela pode explicar-nos as anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos sobre as irregularidades intelectuais e morais dos espíritos.
Olha só isso. Com as comunicações, a gente pode estar vendo essas divergências nas comunicações e, através do esforço pessoal de cada um de nós, buscar o que é real. Aonde que a gente pode buscar? Na codificação espírita. O espírito falou tal coisa. Vamos, né? Vamos. Mas não é para julgar o espírito, nem médium, nem nada. É para que a gente possa ir aprendendo, tendo esse traquejo. Porque é tudo um traquejo que a gente vai vendo que os espíritos que estão nas classes, nas ordens superiores, eles vão conquistando. Por quê? Por causa disso, desse estudo. Observemos, entretanto, que os espíritos não pertencem para sempre e exclusivamente a essa ou aquela classe. O seu progresso se realiza gradualmente e, como muitas vezes se efetua mais num sentido que no outro, eles podem reunir as características de várias categorias, o que é fácil de apreciar por sua linguagem e seus atos, que é a identidade dos espíritos. A gente fica atrás de querer saber se é mãe, se é pai, se é fulano, se é a princesa Diana, se é... Não, lá no livro dos médiuns diz que não, isso não tem importância nenhuma. O que a gente tem que ir atrás é do teor, do conteúdo daquilo que eles trazem para nós. Assim como a gente faz, está conversando com alguém, como é que você vai conhecer direito a pessoa? Pelo teor da conversa dela, só pela aparência. Às vezes você vê a aparência, você pensa uma coisa, mas depois você vê que não é nada daquilo. Então é importante que a gente preste atenção, observe, para que a gente possa ir estudando pouco a pouco tudo isso que Allan Kardec trouxe para nós. E que a gente mude um pouco, comece a mudar a questão do trabalho, da mediunidade. Que a gente possa ir para um curso mediúnico, mas com outras intenções, não mais de aprender para poder ensinar para o outro, mas da gente aprender para que a gente possa fazer da Câmara de Passe um verdadeiro laboratório, onde a gente sai de lá, não correndo apressado, porque a gente tem outras coisas para fazer, mas cabisbaixo e pensativo. Hoje o negócio foi... É isso que a gente precisa fazer. E a faculdade mediúnica é uma propriedade do organismo, não dependendo de qualidades morais do médium. Mostra-se em diferentes graus da escala moral. Então, a mediunidade, ela é inerente ao organismo. Por isso que ele é uma propriedade do organismo. Porque ele é inerente ao espírito, é inerente ao espírito. Então, Allan Kardec fala que todos nós somos médiuns de alguma maneira, mas que ele ia tratar do assunto no livro dos médiuns, daqueles médiuns ostensivos, porque todos nós, de uma forma ou de outra, estamos em comunicação com os espíritos, mas era com os espíritos, era ostensivo, é que ele ia tratar como médium. E esses espíritos, eles estão em diferentes graus, que são esses que a gente acabou de estudar e que a gente se interessa. E se a gente começar a perceber, tudo isso que nós vimos aqui na teoria, a gente vai ver na prática, na Câmara de Passe. E ele não sucede, porém, o mesmo com a preferência que os espíritos bons dão aos médiuns. Então, apesar de ser orgânica, ser inerente e independer, você pode ser bom, pode estar em qualquer grau da escala, você pode ser um médium. Agora, a preferência que os espíritos bons dão aos médiuns, aí é diferente. Por quê? Porque o poder que o médium tem de atrair bons e repelir maus espíritos está na razão da sua superioridade moral, da posse do maior número de qualidades que constituem o homem de bem. É por estes dotes que se atrai a simpatia dos bons e se adquire ascendência, ou seja, influência sobre os maus. Então a gente fica na Câmara de Passe querendo dar aula, querendo mostrar uma superioridade às vezes que a gente não tem, e os espíritos riem da gente, nos afrontam. Por quê? Porque nos falta isso, nos falta o entendimento que a gente precisa ter uma superioridade moral. E qual é a superioridade moral? É o esforço que cada um de nós fazemos para que a gente possa realmente se transformar, se colocar numa outra posição dentro dessa escala espírita. Conclusão. Não vamos esquecer jamais
Também somos espíritos encarnados, mas somos espíritos. Portanto, estudar e meditar essa escala em relação a nós mesmos é um meio seguro para o autoconhecimento. Quando a gente começar a estudar de verdade, não só para os espíritos, mas para nós, é uma maneira de autoconhecer a gente. Porque a gente se espanta, fala, Jesus, eu faço isso, eu sou assim. E assim é que a gente vai mudando, porque primeiro a gente tem que conhecer as nossas imperfeições e depois nos transformar. Lá no Livro dos Espíritos, questão 919, qual o meio mais prático, mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Os espíritos respondem: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, olha, duas respostas que só contribuem para o tanto que nós precisamos estudar de verdade a nós mesmos para fazer a nossa transformação. E nós temos também lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, sede perfeitos. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. E aí nós colocamos um adendo, não pela mecânica da mediunidade. Há pessoas que se acham espíritas porque têm a mediunidade, acham espírita porque vão trabalhar na Câmara de Paz, mas os espíritos nos dizem que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça de verdade na sua transformação. Mas não é a transformação que se esforça, que eu acho que deve ser. Eu olho e falo, fulano não está fazendo nada. É aquela que só eu sei, e os espíritos que me acompanham, que eu faço para me transformar. E aí temos uma fala também de Jesus: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Se nós não começarmos a entrar na Câmara de Paz com a verdadeira vontade de começar a observar para aprender, nós nunca vamos conseguir enxergar os frutos que os espíritos nos trazem. Frutos às vezes amargos, frutos bons, mas que a gente nunca leva para casa para saborear de verdade. Por quê? Porque nós estamos achando que nós estamos na condição de estar ensinando algo para alguém. E isso não é verdade. E nós terminamos aqui a nossa fala com uma figura, também uma figura bem bonitinha, né? Um ninho de passarinho. E aí eu trouxe para vocês, aliás, é mais do que um ninho de passarinho, é um ninho de pintacilgo. E eu trouxe para vocês, eu trouxe até escrito, para não sair da realidade. Lá no livro dos médiuns, na segunda parte, no capítulo 25, que chama das evocações, no item 283, que trata da evocação dos animais, nós temos a seguinte história, não é historinha nem história real que Allan Kardec colocou lá. Um senhor tinha em seu jardim um ninho de pintacilgo, pelos quais se interessava muito. Certo dia, o ninho desapareceu. Seguro de que ninguém de sua casa cometera o delito, e sendo médium, teve a ideia de evocar a mãe dos passarinhos. Está lá no livro dos médiuns. Ela se comunicou, a passarinha se comunicou, e lhe disse em excelente francês, a passarinha se comunicou e falou em excelente francês: não acuses a ninguém e tranquiliza-te quanto à sorte dos seus filhinhos. Foi o gato que saltou e derrubou o ninho. Poderás encontrá-lo sob a relva, juntamente com os filhotes que não foram comidos. Indo verificar, o moço encontrou tudo certo, exatamente como a mãe passarinha falou. Aí nós perguntamos, né? Allan Kardec recebeu essa carta contando essa história, como era de uma pessoa realmente que não tinha assim, motivos para ele duvidar, ele foi atrás, porque é um estudioso, ele observa e ele estuda. E aí ele perguntou a São Luís, e aí tem um comentário embaixo dessa história de Kardec. Olha o comentário dele. Devemos concluir que foi a ave que respondeu?
Aí ele fala, claro que não, mas simplesmente que o espírito conhecia a história. Isso mostra quanto devemos desconfiar das aparências. Evoca um rochedo e ele responderá. Então, o que essa história quis dizer para nós? Por que Kardec colocou uma história tão singela, até quase bobinha para nós? Para que a gente aprenda que só tem uma maneira da gente realmente entender e começar a trabalhar com a nossa faculdade mediúnica. É estudando, observando e buscando aquilo que realmente é verdade. Porque se São Luís não mentiu. Se nós evocarmos um rochedo, pode ter certeza, ele vai responder. Cabe a nós acreditar ou não. Boa tarde a todos, que nós possamos ir para casa, refletir sobre essas questões todas e que a gente possa tirar o melhor daquilo que foi dito. E assim como a Solange falou, nós vamos encerrando com uma prece. Então nós vamos elevando o nosso pensamento até Deus, vamos elevando o nosso pensamento até o nosso mestre e o nosso guia. E vamos pedindo a Deus que tudo isso que nós aprendemos hoje aqui, que nós possamos levar no nosso coração, colocar na nossa vida cotidiana e que nós possamos, acima de tudo, lembrar que somos espíritos imortais e nunca, jamais esmorecer, jamais deixarmos de ter esperança e a vontade de nos melhorar e subir a cada dia nessa escala evolutiva. Obrigado a todos e que Jesus nos proteja.